Mais uma vez saúdo a todos em nome de Jesus. Dizer que é motivo de alegria estarmos na casa do Senhor. Eu quero ler apenas 4 versículos da palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, no capítulo 14, a partir do verso 16. O culto de Santa Ceia nos traz a lembrança da morte de Cristo, que ressuscitou para estar conosco, para nos dar direito da salvação, da vida eterna. João 14, 16. Quero ser breve em minhas palavras, para nós fazermos aquilo que Jesus nos mandou. Quem encontrou, diga graças a Deus. Passamos a ler que diz assim: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vivereis. Só até aqui, podeis assentar. Eu poderia nesta noite falar de muitas e muitas promessas que Jesus nos fez, porque nesta palavra tem mais de 32 mil promessas, só 8 mil são acerca do perdão, mas eu quero falar apenas 2 nesta noite. Jesus, antes de morrer, fez uma promessa para seus discípulos, que enviaria o Consolador, e fez outra promessa após a sua morte, quando ele vai para o monte para subir numa nuvem. Quando ele manda os discípulos, que ele vai subir numa nuvem, ele disse: na mesma nuvem que eu estou subindo, um dia eu voltarei para vir buscar a minha igreja. A promessa que Jesus fez aos seus discípulos, ele cumpriu assim que ele ressuscitou, foi de enviar o seu Consolador. Ao lermos o capítulo 14 de João, nós vimos que é uma despedida de Jesus para com seus discípulos, porque Jesus já sabia que estava perto da sua morte. Em breve ele seria entregue e morreria, porque ao término do seu tempo aqui na terra, ele sabia que tinha que morrer, porque sem morte não haveria salvação, nem muito menos vida para nós que estamos aqui. E como ele, durante 3 anos e meio, construiu com seus discípulos um afeto, uma amizade, ele tinha que se despedir dos seus discípulos. E eu pego esse capítulo do livro de João 14, ele se despedindo dos seus discípulos. É difícil, toda despedida é difícil. Quando você vai se despedir de um vizinho, de um amigo, de um parente, do irmão, do esposo, de um filho. E Jesus tudo isso teve que se despedir dos seus companheiros, dos seus amigos, dos seus discípulos e dos seus filhos. Um pai se despedir dos seus filhos, ele disse: olha, eu vou, mas eu verei, só não sei quando, mas um dia eu vou voltar. Talvez muitos dos que estão aqui, de vocês, eu vou voltar e eu não te veja mais aqui, mas um dia nós nos veremos. E Jesus percebe que seus discípulos ficam tristes e abatidos, porque 3 anos e meio eles andavam durante o dia, anoitecia, estava sempre ao lado de Jesus. E Jesus disse: olha, mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim, crede também no Pai, porque na casa de meu Pai tem muitas, mas muitas moradas. E eu vou preparar lugar. Se eu não fosse preparar, eu vos diria a vocês: eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para vos levarei, para onde eu estiver, estejais vós também. Eita glória, promessa tão grande. Essa promessa que Jesus fez foi tão grande, que ele fez para seus discípulos e nos alcançou. Ele disse que ia para o Pai, rogar ao Pai para enviar um Consolador, outro Consolador. E alguns discípulos, como é notório, quando um pai vai se despedir de um filho, o filho nunca fica convincente das suas palavras, por mais
seguras que seja, mas nunca nos convence. E algum deles disse: nós não sabemos para onde você vai. Aleluia, Jesus. Outro disse: mostra o caminho, porque era como se ele estivesse dizendo: mostra o caminho, porque se o Senhor não vir, nós vamos. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Quando Jesus disse que ele era a verdade, Jesus disse: eu não sou um para que minta. Se eu estou dizendo, é porque é verdade, porque eu sou a própria verdade. E outro disse: mostra ao Pai. Ele disse: há tanto tempo que eu estou convosco. Jesus querendo convencer a eles que era necessário ele ir, porque se ele não fosse, ele não morresse, eles não teriam a vida eterna, eles não teriam o direito da vida eterna, e nós também não estaríamos aqui para celebrar a morte de Cristo. Quando Jesus disse que enviaria, eu quero ser breve nas minhas palavras, vou adiantar. Quando Jesus disse que enviaria o outro Consolador, porque eles questionavam, não é a Bíblia que diz, mas imagina, eles questionavam, diziam: Jesus, se tu vai, não vai ter mais cura? Aquelas pessoas que o Senhor curava, os cegos, as pessoas não vão mais andar, os paralíticos. Eu creio que alguns diziam: olha, você lembra quando um dia você estava pescando, passou a noite todinha, não pegou nada, mas ele chegou e mandou lançar a rede ali, peguei. E se ele vai, e agora? Creio que outro se virou para o outro discípulo e disse: você lembra uma noite, uma madrugada, nós estávamos apavorados e de repente vimos, pensávamos até que era um fantasma, e ele nos ajudou, mas se ele vai? E Jesus, vendo que eles estavam ficando tristes demais, abatidos, Jesus disse: olha, eu vou enviar outro Consolador. No original, quando diz outro, quer dizer igual ao mesmo. Ele disse: eu vou enviar outro Consolador. Quando Jesus disse outro igual, ele quis dizer: ele é igual a mim, eu mesmo, que nem eu, que nem o Pai, mas com funções diferentes. Eu estive sempre com vocês, ao lado com vocês, mas esse que eu vou mandar, ele vai ficar para sempre com vocês. Quando Jesus prometeu que voltaria para vir buscar a sua igreja, ele entregou o Espírito Santo, o Consolador. Enquanto ele não voltar para buscar a sua igreja, esse Espírito Consolador que ele enviou, ele vai ficar conosco até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu tenho andado lado a lado com vocês, mas esse não. Esse vem com funções diferentes. Eu apenas, muitas das vezes, eu trago palavra quando vocês estão tristes, mas esse não, esse vai lhe consolar. Esse vai, a função dele é de lhe alegrar quando você estiver triste. Não se turbe o vosso coração, não. Melhor, este vai estar dentro de vós. Eu apenas estive só ao seu lado, mas o que eu vou mandar, ele vai estar dentro de vós. Será que é necessário nós termos ceia sempre, praticamente toda semana, para nós relembrarmos que Cristo Jesus morreu e já ressuscitou? Mas tem momentos em nossas vidas que parece que nós pensamos que Ele está lá na madeira, na cruz, porque muitas das vezes deixamos de acreditar que Ele já ressuscitou e está no meio de nós. Muitas das vezes esquecemos que o Consolador que Ele enviou está dentro de nós, para nós continuarmos com esperança que enquanto Ele não voltar, nós temos um Consolador para nos consolar e nos dar esperança de esperarmos Ele à sua volta, porque foi para isso que Jesus Cristo morreu. Foi para nos dar esperança, foi para nos dar certeza, nos dar garantia que um dia Ele vai voltar e vai nos levar para onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Por
mais que percamos as esperanças, as forças. Jesus, ao caminho do Calvário, perdeu suas forças. Sabe para quê? Para quando Ele olhava para nós hoje, vermos que nós estamos perdendo as nossas forças, nossas esperanças. Ele vai lembrar que um dia perdeu as forças e esperança, para nos hoje nos darmos esta esperança e essa força. Porque a morte de Cristo Jesus nos faz isso, nos dá esperança, nos dá força, nos encoraja, mesmo com os levantes da vida, na contramão da vida, muitas das vezes nos deparamos com coisas que quer nos fazer desacreditar que Ele já ressuscitou e que a promessa que Ele nos fez, ela vai se cumprir, porque Ele é a verdade, Ele só fala a verdade, Ele é a própria verdade. Igreja do Senhor, por que é que Jesus diz que todas as vezes que comer do pão e beber do meu sangue, é em memória dEle? É para nós lembrarmos e memoriarmos que tudo quanto Ele passou, tudo quanto Ele sofreu, tudo quanto Ele foi humilhado, tudo quanto Ele teve que passar, foi para hoje nós termos o direito de estarmos aqui, adorando o nome dEle, engrandecendo a Ele. Nós temos motivo de sermos gratos a Ele. Não nós só nos lembrarmos no dia da ceia, quando nós viemos cear, não, mas todos os dias nós devemos lembrarmos da morte dEle. Morte, quando nós estávamos mortos, a morte dEle nos deu vida. Quando nós não teríamos mais direito do perdão, aquela morte lá da cruz nos deu esse direito de nós sermos perdoados e lavados no sangue do Cordeiro. Quando alguém pensar que vai te manchar, que vai te sujar, está totalmente enganado, porque o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele nos purifica de todo o pecado. Muitas das vezes as circunstâncias da vida quer nos manchar, quer nos sujar, quer nos apontar, quer nos acusar. Os seus discípulos, seus amigos, talvez durante a sua trajetória, quando ele foi de caminho ao Calvário, ele olhava e via alguns dizendo: eu nem conheço ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque quantas das vezes pessoas que você achava que nunca ia te decepcionar, e você é decepcionado, mas Ele passou para isso, para quando Ele te ver você sendo decepcionado, vendo você negado pelas pessoas que você mais ama, mas Ele nunca vai deixar de nos amar, de nos esquecer, de nos lembrar de nós. E se é que nunca Ele vai nos esquecer, e se é que nunca Ele vai deixar de lembrar de nós, Ele não esqueceu da promessa que fez quando ia subir naquela nuvem, porque na mesma nuvem que eu estou subindo, um dia eu vou voltar. Mas enquanto eu não voltar à igreja do Senhor, Ele quis dizer isso para nós: celebre, viva a vida que eu vos dei. Vocês têm vida em si mesmo, porque eu dei esse direito de vocês viver, ter uma vida em si mesma. Vocês vão se angustiar porque eu me angustiei, vocês vão se entristecer porque eu entristeci, vocês vão chorar porque um dia eu chorei, mas um dia eu vos enxugarei todas essas lágrimas. Santo é o nome do Senhor. As horas já estão se passando, mas vale a pena padecer por este evangelho. Vale a pena sofrer, ser caluniado, ser perseguido, ser criticado. Sabe por que vale a pena? Porque alguém pagou um preço tão alto, quanto que ninguém deu valor pelo que Ele fez. Quando nós não teríamos valor, Ele nos valorizou. Se tem alguém que só valorizar o seu povo, foi Ele. Em momento algum Ele reclamou, foi como uma ovelha muda ao matador.
Quantas das vezes nós reclamamos a Ele porque não está dando certo, porque isso deu errado, porque eu perdi um parente, porque o meu sonho não foi realizado aquilo, mas o maior sonho da nossa vida foi realizado, foi de Ele nos dar o direito de nós, como os pecadores, hoje nós sermos arrependidos e tornarmos filhos dEle e termos direito da vida eterna. Que o Espírito Santo de Deus, aquele que Ele enviou para os discípulos, prometeu aos discípulos e nos alcançou. Jesus, Ele disse que veio para os seus e os seus os rejeitaram, mas todos aqueles que o aceitaram como se tornaram filhos de Deus. Mas o Espírito Santo, Ele disse: olha, o Consolador não é para o mundo, porque o mundo não conhece, não pode receber. Que privilégio, nós temos privilégio de Ele morar dentro de nós. Que o Espírito Santo de Deus, não somente esta noite, mas todos os dias da nossa vida, nos console, nos dê força, nos encoraje, para que nós esperamos a volta do amado eterno, vinha buscar sua noiva, porque Ele morreu para isso, para nos dar o direito de um dia nós nos encontraremos com Ele. Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue a falar nos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.